trancos e barrancos, estamos aí. Pois é, foi difícil, conseguimos, mas eu acho que deu certo, né? Ah, sim, mas vale a pena, cara. Vale a pena. Esse episódio vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Não tem, tanto que esse episódio não tem nem introdução, nós vamos direto a, como é que você gosta de falar? A vaca magra? Vaca fria. Gorda, vaca fria. Mas vaca fria é quando você volta no assunto. Ah, tá certo, então tá bom. É que nós teoricamente estamos voltando, né? Mas verdade, enfim. É verdade. Rafael, hoje nós temos aqui a ilustre presença. Demoramos, atrasamos e eles aguentaram lá firme, então já estou agradecendo de antemão. Deles que tem um podcast que se chama Hangar 18, que é excelente. Eu recomendo a todo mundo que está ouvindo a gente ir lá ouvir. Vale muitíssimo a pena, até mais do que o nosso. Sim, com certeza. É o Cristiano Zoucas e o Fernando Ribas. Bem-vindos aí. Bem-vindo, pessoal. Opa, e aí, galera? Tranquilidade? Beleza, Tudo beleza. certo. Gente, vamos... E aí, pessoal? Opa, tudo bom, Fernando? Obrigado pelo convite aí. Que antes isso, de mais cara. nada. A gente que agradece vocês direto de onde que é? Toronto? Toronto. Isso. Direto de Toronto. Pertinho, né? Bem pertinho, tá ali. Pertinho. Tá frio aí? Começou, cara. Começou a temporada da calça de bailarino. São duas camadas de calça, né? Mais duas calçadinhas por cima. Tá terrível, cara. É fogo. Aqui tá muito doido. Tá toda hora muda. Mas enfim, nós trouxemos os dois aqui hoje, que nós temos alguns assuntos pra falar. O primeiro que eu quero entrar é o que a gente já até meio que conversou antes. É uma coisa que me espantou. A gente já recebeu aqui, como vocês sabem, a gente recebeu aqui o ufólogo, o Ademar Gevaer, da revista UFO Brasil, né? E a gente conversou bastante com ele, foi um papo legal e tal, mas não tinha acontecido as coisas que aconteceram recentemente, ou se aconteceram a gente não estava sabendo, né? Alguma coisa assim. Sim. E recentemente tem aparecido muito... Eu sei que pelo menos 2 militares ou ex-militares americanos, né? Eles vieram a público para contar umas histórias que aconteceram com eles, inclusive tem vídeos gravados, né? E são caras extremamente de uma reputação, né? De uma credibilidade muito grande, né? Porque nesse meio tem muita gente séria, mas tem muito bicho louco também, né? Tem muito cara doidão que inventa, e aí eu vi o UFO, e aí veio um anão e caiu na minha cabeça, aquelas histórias bem loucas, uma fada e tal. E aí acaba perdendo a credibilidade, né? E uma coisa que eu achei muito legal foram esses 2 caras. Pelo menos 2 que eu vi, né? Tem aquele Elizondo, né? Vocês devem saber melhor do que a gente aqui. Tem o Elizondo e tem o outro cara do Tic Tac lá, né? Ele é um da Força Aérea. David Fravor. Isso. Como é que é essa história? Esses caras vieram e o que é essencialmente? Eles no dia a dia deles lá, eles tiveram algum contato, alguma coisa? Vocês sabem como é que foi isso? Então, quem começou esse movimento todo foi Tom DeLonge, né? Que é o cara que é o ex-vocalista e guitarrista do Blink-182, que é uma banda mega famosa, né? A banda existe ainda, tá fazendo turnê e tal, mas ele saiu fora. E ele é um cara que sempre foi ligado à ufologia, sempre gostou do assunto, segundo ele mesmo, né? E ele tem muita curiosidade e tudo. E o que eu vi ele falando foi que a filha dele já tinha feito 2 anos de idade. Isso tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos que ele falou isso, né? E que ele estava cansado de tocar, de ficar na estrada, né? Ele precisava dar uma atenção para a família e ele largou a banda. Tá. Deu um tempo da banda e aí começou a investigar o assunto sobre ufologia, né? E a gente meio que não sabe como ele conseguiu juntar uma galera, né? Que era envolvida com o governo e tudo. E em 2017 vazou uma troca de e-mails dele com um cara que era conselheiro do Obama, cara, do governo Obama. Ah, não sabia disso. Nossa. Exato. E essa troca de mensagens vazou no Wikileaks. Tá. Parece que foram hackers da Rússia que conseguiram invadir o e-mail dos caras. E aí, nessa troca de e-mails, apareceu o nome de uma galera, inclusive do Lu Elizondo, que é o cara que tá com ele agora e tal. Entendi. Justamente, acontece que o Lu Elizondo ele trabalhava no Pentágono, né? E ele tava trocando informações com o Tom. E a única coisa que o Lu Elizondo pediu foi o seguinte:
não vaza meu nome. É a única coisa, porque ele trabalhava ainda no Pentágono. Tá. Eles estavam trocando essas informações ali meio que em segredo. E aí o Tom DeLonge falou, não, fica tranquilo, eu só quero tipo, me aproximar um pouco melhor disso. Não é... Se eu for falar sobre isso um dia, você fica tranquilo que você vai ser totalmente anônimo. Só que foi justamente quando aconteceram esses ataques, e aí acabou que o Lua Elizondo não teve outra opção a não ser via à tona, né? E realmente falar tudo que ele sabia, né? E algumas pessoas hoje em dia acham que existe um tipo de um esquema aí que ninguém sabe ainda, que o Elizondo, na verdade, tudo isso foi planejado para ele realmente vir à tona. Isso é uma meio teoria da conspiração, assim. Tudo foi planejado para ele vir à tona, para falar tudo sobre isso, porque pode ser que finalmente o governo dos Estados Unidos esteja abrindo o jogo, lentamente, mas abrindo o jogo, né? E ao mesmo tempo tem outras pessoas que têm uma outra linha de raciocínio que acreditam que se você vê o seriado onde aparece o Lua Elizondo e o Tom DeLonge, chamado Unidentified, né? Que não é identificado, né, em inglês, ele trata sempre esses OVNIs como um tipo de inimigo, né? Uma ameaça, uma ameaça à segurança nacional, uma ameaça para quem está voando, né, nessas aeronaves. E por isso que parece um pouco que eles estão criando um inimigo. E aí existe uma linha de raciocínio que é bem interessante até, mas eu não sei se é verdade ou não, que diz que os Estados Unidos já fez isso outras vezes, como por exemplo no 11 de setembro, né, onde ele criou a imagem do inimigo, que seria o Bin Laden, para tentar atacar o Afeganistão e depois conseguir o domínio sobre o petróleo e tudo mais. Então dizem que agora eles estão criando esse inimigo aí, que são os extraterrestres, para algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas isso, assim, é uma linha de raciocínio, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos da novela. E é muito louco, né, cara? Porque eu ouvi o Tom DeLonge, ele foi no Joe Rogan. Vocês devem ter ouvido ou visto, não sei. Não faz muito tempo, né? E gozado você falando agora, ele falou no Joe Rogan, ele falou que o objetivo dele, o governo, ele falou isso, ele falou exatamente isso. O meu objetivo, o governo quer divulgar aos poucos a questão dos alienígenas, mas eles querem fazer isso de uma forma que não vá causar um pandemônio, que seja controlada, né? E aí ele fala pro Joe Rogan que ele foi escolhido para fazer isso por causa dessa ligação que ele tem, por causa da banda e tal. E parece um negócio meio teoria da conspiração, mas ele mesmo foi lá e falou isso, né? Entendi. Aí você fala, pô, Tom DeLonge é louco, né? O cara do Blink doidão e tal. Aí de repente o cara tá com conversa com o exército americano. É meio esquisito isso, né, cara? É um negócio meio assustador, assim, porque parece que são os caras loucos, mas aí depois começa a aparecer umas evidências de que, peraí, não é bem assim, o cara tá envolvido mesmo nisso, né? Então, mas assim, eu gostaria tenho uma dúvida, assim, de vocês, até onde vocês sabem, o que seria mais provável? Seria que o contato com seres alienígenas, ele viria de uma forma mais pacífica, mais científica, ou teria mais ou menos a ver com esse inimigo que você comentou e tal? Como que vocês enxergam esse... se esse primeiro contato já foi feito e qual seria a forma, entendeu? Assim, tudo que eu vou falar aqui é baseado numa teoria minha, tá? Eu não... Assim, é só a minha opinião sobre o que você está perguntando. Mas eu acho que já deve ter acontecido algum contato, sim, com o governo. Porém, eu não tenho certeza se eles sabem exatamente qual é a agenda desses seres, o que eles querem, qual é o objetivo. E assim, a gente pode colocar nessa conta aí o fato de existirem outras raças, né, cara? E aí, tudo que a gente imagina que seja... Por exemplo, eles vão vir aqui e vão escravizar a raça humana. Isso é baseado na nossa visão humana de como que a gente conquistou outros lugares. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando os espanhóis chegaram aos maias, né, que mataram todo mundo e tal. Então, isso é uma comparação que a gente faz baseada no nosso conhecimento da raça humana, assim, da nossa natureza, como seria, né? Inclusive, até parece que o Stephen Hawking falou isso também, que se eles vierem, eles provavelmente não virão em paz, né? Mas eu acho que tudo isso é teoria. Então,
respondendo a sua pergunta, eu realmente não sei o que esperar disso, né? Mas eu tenho tido a sensação de que alguma coisa tá para acontecer, sabe? Porque eu não sei se é porque a gente tá gravando o Hangar 18 agora e a gente só fala desse assunto, basicamente, mas a gente tem notado um aumento em avistamento e contato, e até com esses acontecimentos envolvendo o governo americano, né? Uhum. Inclusive esse ano, acho que foi em março ou abril, aconteceu lá na costa de San Diego com a Marinha Americana, a mesma coisa que aconteceu lá em 2004, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa está aumentando, assim. E aí, a gente voltando lá nesse assunto do Lou Elizondo e do Tom DeLonge, né? Eles liberaram 3 vídeos em 2017, que eram da Marinha Americana e tal. Isso foi em 2017, tá? Que foi o caso do Tic Tac, que foi um OVNI que apareceu na costa de San Diego. A gente pode falar disso mais pra frente se vocês quiserem. Uhum. Com certeza. E tem umas 2 ou 3 semanas a Marinha Americana deu uma declaração dizendo que os vídeos são reais. Então, assim, até veio um ouvinte falar com a gente essa semana dizendo assim, pô, vocês escolheram a hora certa para fazer um podcast sobre ufologia. Porque o assunto tá quente, né, cara? Tem muita coisa acontecendo. O negócio tá indo... Eu também tenho essa mesma impressão, assim, de que tá reaparecendo também, né? Casos como o do Bob Lazar, que parece que reacendeu também a história. É dos anos 80, se eu não me engano, né? A história dele, a gente falou com o Gevaer aqui sobre isso. E agora parece que voltou e tal. E eu acho a história desse cara extremamente convincente, particularmente desse Bob Lazar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem uns canais, tem um canal no YouTube de um americano, eu acho que ele chama, não sei o que lá, Von Schaefer, um bagulho assim, Von Shake. E ele é um daqueles caras que analisa microexpressão facial, pista ocular. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Ele analisa uma entrevista, eu acho que é no próprio Joe Rogan, desse Bob Lazar, de cabo a rabo. E esses caras, todo vídeo eles conseguem pegar e mostram uma expressão, uma microexpressão que é involuntária, né? E esse cara, ele faz de cabo a rabo o Bob Lazar e fala, olha, eu não sei como é que se esse cara tá mentindo, eu não sei como é que ele tá mentindo. Não sei como é que ele tá fazendo pra mentir, porque não tem nenhuma pista, nada. A gente até comentou desse vídeo no episódio anterior do Hangar, né? Ah, legal. E esse vídeo desse cara tem mais de 2 horas, porque ele pegou a entrevista inteira, ele analisa todas as falas, inclusive, não sei se você vai lembrar, ele pega entrevistas antigas do Bob Lazar, falando a mesma coisa que ele falou no Joe Rogan, e ele compara as expressões e tal. É muito interessante. É muito louco, né, cara? Ele compara não só as expressões, mas ele compara também a narrativa, se mudou, se o cara tem alguma mudança. São sei lá, 3 décadas, né? 3 décadas de... E ele não consegue encontrar um pinguinho pra falar, olha, isso aqui ele tá mentindo, né? Sim. E aí, uma coisa que a gente tem reparado bastante, depois que a gente começou a fazer esse podcast, né? É que muitos casos que a gente comenta, eles têm coisas em comum que são impressionantes. E também tem o seguinte, a história do Bob Lazar, se você pegar o que está acontecendo agora com o Tic Tac UFO, que aconteceu em 2004, mas veio a público agora, em 2017. Se você pegar, se você assistir esse documentário que tem o Lou Elizondo e o Tom DeLonge, e eles mostram como é que... Eles deduzem, né? Como que esse objeto funciona. Bate certinho com aquilo que o Bob Lazar falou em 89, cara. Porque que é um gerador de gravidade e tudo, e enfim... Que isso também é muito louco, né, cara? Eu falei da outra vez aqui, eu falei, olha, mesmo que tudo isso seja a maior mentira do mundo, a maior enrolação do mundo, mesmo que for isso, só essa ideia desse cara que ele teve, né, que eu acho muito difícil, porque eu acho que ele tá falando a verdade. Mas mesmo que seja uma ideia, só a ideia dessa propulsão por gravidade já é muito louco, né, cara? Já é muito doido, né? É muito doido. Não, inclusive tem uma declaração do Bob Lazar. Acho que eu vi isso, foi até nesse documentário dele que tá no Netflix aí agora. Ele diz que se a gente conseguir dominar essa tecnologia, tudo que a gente vê em filme de ficção científica, Star Wars, vai tudo virar realidade. Porque não vai existir mais hélice em avião, não vai existir turbina. Então, assim, muda completamente. E aí,
as teorias de alguns céticos, né, dizendo que esse OVNI que apareceu na costa de San Diego pode ser algo daqui da Terra, cara, eu acho muito difícil que alguma nação detenha uma tecnologia dessa desde 2004, estamos falando de 2004, tem mais de 10 anos isso, né? Estamos em 2019. Então, você imagina, se alguma nação detém essa tecnologia, eu acho muito, muito difícil que já não teriam colocado em uso ou ameaçado alguém, né? Principalmente no cenário atual que a gente vê no mundo, né? De conflito com Síria, com Coreia do Norte, Rússia. Né? Com certeza. Então, assim, essa teoria pra mim não faz muito sentido, né? E não é só isso também. Também tem outra coisa, se você acompanhar fóruns e a galera da Rússia e da China que fala sobre OVNIs, eles falam o oposto. Eles falam assim, não, esses objetos devem ser lá dos Estados Unidos, porque a Rússia e a China não tem essa tecnologia toda. Então, assim, é muito doido pensar nisso, né? Porque foi o que o Ribas falou, se o cara tem essa tecnologia, ele poderia dominar o mundo facilmente. Sim, né? sim. Você imagina, e tá até, não, tá em segredo ainda, não vão revelar, mas vão revelar desde quando? Desde quando se vê OVNI, né? A gente tem casos aí de 1830, até antes, se você quiser, você pode ir na época da Bíblia, né? O Ezequiel e tudo mais, você pode tentar achar uma similaridade. Então, assim, esses caras têm tecnologia, a Rússia tem tecnologia desde antes da época de Jesus Cristo, sabe? Sei lá. É meio doido. É meio doido, eu também achei meio improvável. Eu acho Não, que... Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, e aí, por exemplo, só completando isso que o Zoukas estava falando, esse fato que aconteceu com o Tic Tac em 2004, o caça que era usado na época, que perseguiu esse OVNI lá na costa de San Diego, era um Hornet, né, Zoukas? F-22? Não, F-16. Não lembro. Acho que era F-16 ou F-18, alguma coisa assim. Eu não lembro agora, mas enfim. Esse caça, na época, era o que tinha de mais avançado em termos de tecnologia de guerra, né? E você vê, hoje a gente está em 2019, o caça que é o que está no topo hoje custa 300 milhões de dólares, é muito dinheiro, é uma fábula, né, praticamente. Que é o F-22 Raptor, que é o caça mais avançado que os Estados Unidos têm agora no inventário deles de guerra lá. Para você ver, esse caça de 300 milhões de dólares não consegue fazer o que esse objeto fez em 2004. Né? Então, assim, e aí você imagina quanto que custa para o governo americano levantar um caça desse e tipo, sei lá, vamos imaginar uma situação de guerra aqui. Imagina para ele quantos caças desses eles vão mandar para guerra e colocar essa quantidade de dinheiro em jogo, né? Então não faria sentido nenhum eles terem uma tecnologia dessa que faz uma velocidade absurda de 18 mil km por hora. A gente calculou, a gente gravou um podcast sobre o Tic Tac e a velocidade que os navios que tinham radar lá em 2004 pegaram foi de Mach 15, que é 18 mil km por hora. O objeto, a gente fez até um cálculo, ele percorreu, imagina, do Brasil até a Flórida, em menos de 1 hora. A velocidade equivalente que o objeto fez lá, que foi captada por radar. E isso, assim, isso é uma das informações que a gente tem, porque a gente tem outros casos, né, que se fala de Mach 30, que é mais absurdo ainda. Que é tipo, sei lá, maior que a velocidade da Terra girando no próprio eixo. É um negócio muito doido, assim, né? Então, não dá nem pra quantificar. Assim, se o cara consegue viajar na velocidade da luz para vir de um outro planeta para cá, né? Tô falando de um outro planeta fora do nosso sistema solar, obviamente. Com certeza o cara deve conseguir controlar o tempo, assim, sabe? Porque a gente tem essa, assim, não sei quantos mil anos-luz, né? E a gente sabe que para chegar na estrela mais próxima são tipo 10 mil anos-luz. Se o cara consegue vir para cá e voltar a hora que ele quiser, muito possivelmente ele consegue controlar o tempo, sabe? Ele poderia, por exemplo, voltar no tempo, ou avançar no tempo. Talvez até, já viajando um pouco aqui, né? Talvez até são seres de outra dimensão, né? Uma quarta dimensão. Sim, e aí, você estando na quarta dimensão, isso aqui pra eles não é nada, né? Então... Que doido, cara. Então, Pode falar. Não, que é uma coisa que eles mostram, que eu achei muito bacana no filme, que ele é muito bem fundamentado cientificamente, que é o Interstellar, né?
Esqueci Sim. agora o nome do... O ator? Matthew McConaughey. Isso, esse aí. Alright. Ele mesmo. Mas no caso ele passa muito por isso de que tem um buraco lá, o buraco de minhoca que eles falam, né? E aí fica aquele mistério todo e assim, spoiler, mas já passou bastante tempo do filme então Já. você acaba descobrindo que na verdade somos nós mesmos do futuro que estamos trazendo de alguma dimensão fora do tempo, trazendo informações para que a gente consiga chegar onde eles chegaram, né? Então, quando a gente mistura esses assuntos é bem legal, porque as possibilidades são infinitas. Se o cara se ele consegue navegar através de dimensões diferentes, esse contato, o mesmo alienígena que visitou, fez as pirâmides lá, é o mesmo que está visitando agora, é o mesmo que está no Tic-Tac, é o mesmo que lá para frente vai fazer essa ligação cósmica e vai ficar tudo aberto, todo mundo vai saber, né? Exatamente. E eu acho sensacional que isso esteja acontecendo, simplesmente porque a gente parece que tinha perdido um pouco o foco disso, né? De olhar para fora do mundo, né? Teve a corrida da Lua lá, da Guerra Fria e tal, e parece que depois isso esfriou mesmo, né? Não teve mais muita preocupação, a não ser com satélites, é lógico, e com telescópios, né? Mas eu tô achando muito legal isso que está acontecendo, inclusive a descoberta daquele, como é que é aquele exoplaneta? Eles estão descobrindo um monte de exoplanetas, né? Kepler 22b. Isso, é o do Alpha Centauri, né? Esse aí? Agora eu não lembro, mas acho que é assim. Mas o último que contaram foi esse Kepler 22b, que Eu é o acho mais que próximo da Terra, né? Que Isso, tem. o que é o mais próximo da Terra, que é habitável, né? E Isso. agora eles vão... Eu acho que essa descoberta desse exoplaneta e de vários outros que eles descobriram, eu acho que isso teve um papel importante em reacender uma vontade de olhar para fora do planeta de novo. Que eu acho que estava meio dormente, assim. Sim. E inclusive... Fala. Não, é exatamente isso. Há 10 anos atrás, não se falava... Se falava que que outras estrelas possivelmente tinham planetas orbitando ao seu redor, mas com a chegada do Kepler e do Hubble, eles conseguiram provar isso, né? Isso. E assim, você imagina, 10 a 15 anos atrás, tem pouquíssimo tempo. Né? Exatamente. Então, assim, quando você fala assim, não deve ter planeta orbitando. Hoje em dia, o pessoal fala assim, tem, e não é pouco, não. Assim, são um monte, o pessoal fala, né? tem aquela frase famosa, né? Que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia, né? Então, assim, se você multiplica, se você vê que cada estrela tem, bota aí 3 a 5 planetas, botando assim, uma média bem para baixo mesmo, multiplica então a quantidade de grãos de areia na praia por 3 ou 5, né? Aí você vê a quantidade de planeta que tem. Não é isso? Doido, né? É isso mesmo. E é isso mesmo, assim. E eu acho que isso reacendeu, e isso misturado com outros caras, como o próprio Elon Musk, com o programa do SpaceX dele, né? De exploração, um programa particular, privado, né? Não é público, não é da NASA. Né? Tem uma colaboração, mas não é público. E tem o próprio cara do Amazon lá, o Jeff Bezos, também tem um programa espacial, né? Próprio dele lá. É um negócio que é quase fetichista dos caras, né? Mas eu acho que é muito legal o que eles estão fazendo. Porque tira o foco. Eu pessoalmente, na minha opinião pessoal, é que a gente, enquanto humanidade, a gente foca muito nas coisas erradas hoje em dia. Né? Então eu acho legal que isso esteja acontecendo, essa questão do planeta lá eu acho que esse são 3, né? É uma estrela e tem 2 planetas, acho que é esse Alpha Centauri aí, o Kepler. E agora em 2000, eu acho que está marcado para 2021, a NASA vai lançar o sucessor do Hubble. Não sei se vocês sabem, é Tô sabendo. Como é que ele chama? James Webb, eu acho que chama o telescópio. E é um negócio assim, ele é muito mais potente do que o Hubble. E eles falaram que com esse telescópio eles vão conseguir ver muito melhor esse planeta. E aí aí vai ter muito mais dado, né, científico pra gente saber se dá, se não dá. E isso tá
está também causando a criação de várias outras empresas que estão agora se concentrando em desenvolver sistemas de propulsão parecidos com esse do Bob Lazar. Estão tentando desenvolver, né? Então tem uma propulsão a laser que eu vi, tem uma empresa que chama Positron Dynamics, que eu não sei a quantas anda isso, mas o cara prometeu que eles estavam próximo de conseguir propulsão com o que ele chama de antimatéria. Né, que eu acho que é bem parecido com a questão de manipular a gravidade aí e tal. E os caras estão. Tem, além disso, tem aquele, não sei se você lembra, o motor impossível, que ele mesmo se retroalimenta, uma coisa que ele não precisaria de. Isso, de então. Eu acho que eu acho que é esse mesmo. Acho que é esse recentemente mesmo, também eu vi um negócio falando que não sei. Tá muito na inicial um estudo que parece que eles conseguem acelerar os fótons de luz do laser de maneira a fazer com que os fótons, que são muito rápidos, a velocidade da luz, né, consigam se movimentar ainda mais rápido, né? Você consegue fazer a luz se movimentar mais rápido que a luz. Então, né? isso é incrível, é muito doido, né, cara? É incrível. Mas uma frase que você falou, você quase falou a frase do Neil deGrasse Tyson, falou semana passada. Ele falou uma frase que eu até botei no nosso Instagram, cara, que eu achei sensacional. Que ele falou assim: com todas essas brigas e guerras que a gente tem atualmente no mundo, né? Pode ser que encontrar a vida em outro planeta seja a única forma e seja finalmente a maneira que a Terra vai encontrar de se realmente unir uma tribo só, né? E se voltar para um propósito maior. Eu achei bonito. Isso é muito legal mesmo. Eu não tinha ouvido essa frase do Neil deGrasse Tyson, é isso? Muito legal. Eu acho que tem uma boa chance disso acontecer mesmo, se a gente descobrir vida em outro lugar, né? Porque faz parte da natureza humana, né? Fazer essa segregação. Aliás, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? E eu acho que só para terminar o que eu tava falando, deixa você falar. Eu acho que isso é bacana porque eu acho que é muito mais proveitoso a gente focar nesse tipo de ciência, como da propulsão e tentar né, outros telescópios e tal, do que qual vai ser o próximo iPhone, entendeu? Esse é que é o meu problema, né? Por isso que eu acho tão legal isso tudo que está acontecendo. Mas agora eu vou parar de falar, chega, pode falar, Rafael. Não, muito bacana. Eu só ia fazer uma piada, só eu falei assim, porque a gente vai achar um outro... um outro inimigo pra lutar, né? Então. Então, tipo, ao invés da a gente para de se destruir, chama alguém pra destruir. Bom, mas pelo menos, né, quem sabe a gente não evolui enquanto humanidade, né, cara? Porque o que a gente faz é gozado quando você para pra pensar. É tão normal isso na nossa vida, mas quando você para pra pensar, cara, qualquer país do mundo tem uma taxa de assassinatos, mano. É uma coisa normal, uma porcentagem da sociedade, uma parcela da sociedade ficar se matando. Não é muito louco isso, cara? Imagina você como um alienígena de fora enxergando isso. Exatamente, entendeu? É esquisito, cara. Eu se fosse um alienígena, eu não acho que nem você estava falando do contato. Eu não acho que o contato seria direto de se expor assim, desse jeito. Tanto que quando a gente estuda, quando a gente se deparou com civilizações, por exemplo, tribos indígenas que não tinham sido descobertas, a ideia não foi ser contato direto, até porque a gente sabe que quando acontece contato direto, a gente introduz novos patógenos, novas doenças, né? Então tem que ter um negócio de observação e não sei o que lá. Eu não sei se os alienígenas já estiverem por aqui. Eu acho que eles estão já e estão estudando a gente. Eles não vão se mostrar assim e falar. Até porque se eles fizerem isso, o que a gente vai fazer é exatamente isso. Vai achar um motivo para falar, tem que matar esses caras, entendeu? Se eles estão procurando uma vacina, alguma coisa para entrar em contato com a gente, né, finalmente, eu só acho que tá um pouco lento, né, porque já tá um tempo aí que eles estão olhando a gente, estão estudando a gente, já era para ter criado uma vacina para entrar em contato, vocês não acham não? É verdade, eu gostaria que acontecesse isso, a gente tava falando outro dia, né? Então, mas uma pergunta que eu tenho para vocês também é que assim... porque assim, a gente tem uma certa visão de que assim, eu quero saber, eu gostaria de ver o contato, né? O problema é que assim, se fosse um contato dessa magnitude, não seria só você ou pessoas que pensam
de forma aberta, que nem vocês e tal, pensando na ciência, pensando assim, numa coisa, o que eu posso ganhar com uma outra civilização, todo mundo saberia, né? Então, tipo, o pastor evangélico, o cantor de funk, o bêbado da esquina, todos os tipos de pessoas do mundo entrariam em contato. E talvez a reação que essas outras pessoas teriam, talvez não fosse tão positiva assim, porque a gente pensa, eu quero saber, né? Mas o problema é que todo mundo vai saber. Então, assim, vocês acham que, assim, se por exemplo, chegasse uma civilização e falasse assim, botasse falasse assim, cara, vocês vão decidir, a gente aparece para todo mundo ou não, a gente só vai aparecer pra vocês e, tipo, mantenham o segredo, porque é importante. Mas no momento que ele falasse isso, todo mundo já sabia que ele existe, né? Não tem esse problema. Não, digamos que ele contatou você diretamente. Falou assim, ó, vem cá, tá. a gente tá falando com você e ninguém sabe. O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que chegar com a espaçonave, tipo, Distrito 9, né? Desce lá no meio Independence Day. Então. A gente já vai aparecer lá no meio, ou então a gente fala assim, ó, a gente tá contando pra vocês. Fica a seu cargo, a sua consciência de você espalhar ou não. Qual que seria a sua primeiro decisão? Eu ficar agradecido, né, pela escolha aí, né? O cara... Eu sou representante do mundo, né? E legal. Caraca, então, assim, tem uma frase muito legal que eu sempre falo essa frase, o Nick Pope, né? Que é um cara que ele trabalhou por muitos anos no Ministério de Defesa da Inglaterra, na pasta de pesquisas ufológicas. O cara, assim, é um nome muito grande na ufologia. E ele fez uma pesquisa, muitos anos atrás, onde ele foi indo em vários líderes religiosos para saber a opinião deles. Assim, ele perguntou isso. Se hoje aparece um ET aqui na sua frente, isso iria abalar a sua fé? Isso iria abalar o que você tem como verdade, não sei o quê? E aí ele perguntou, por exemplo, para um cara lá na Palestina, né? Agora só um atolá, algum líder religioso deles aí. Aí perguntou, o cara falou assim, olha, eu fico tranquilo porque eu tenho minha fé não vai ser abalada, eu vou continuar acreditando no que eu acredito. Eu acredito, inclusive, que existam alienígenas e tudo mais, mas eu fico só um pouco preocupado com os judeus, porque eu tenho certeza que eles não vão acreditar. Aí o Nick Pope foi lá nos judeus, né? E perguntou lá pro líder religioso deles, né? O que você acha? O que você acredita que vai abalar sua fé e tudo mais? Aí o cara falou assim, olha, comigo não, mas eu fico preocupado lá com os árabes e com os palestinos. Ou seja, cada um joga pro outro essa questão, né? De ficar preocupado, de abalar a fé e tudo mais. Eu acho que, assim, o contato, se acontecer, eu acho que vai acontecer a doses homeopáticas, não vai ser um Independence Day, vai ser como aconteceu agora com o Tic Tac, foi uma gotinha dessa homeopatia. Pode ser que tenha depois uma outra gota um pouco maior, e as pessoas vão se acostumando com a ideia de que os ETs existem, que os extraterrestres existem. Daqui a pouco vai ser normal. Agora, o fato de finalmente eles aparecerem, por exemplo, diante de uma câmera, né, e darem, sei lá, na Globo, por exemplo, eu não sei se pode... Isso é uma coisa assim muito assim, avançada a se pensar, né? Eu acho que com certeza iria de alguma forma abalar pessoas mais sensíveis. Imagina, até porque a gente não tá... O extraterrestre não é uma forma que a gente tem, assim, que a gente olhe e consiga ver algum tipo de semelhança, né? Não é como se a gente visse um ursinho fofinho, né? É uma criatura horrível, né? Humanoide ainda, né? Uma coisa meio doida, assim. Eu lembro até que uma vez eu fui num zoológico e eu tive a oportunidade de ficar de frente a frente com um gorila, assim, lógico, que tinha um vidro, né, me separando do gorila, e o gorila na minha frente, olhando nos meus olhos, né? E você tem uma sensação muito estranha, porque o gorila, ele é muito próximo do ser humano, e ele tem aquele olhar dele, um olhar expressivo, né, um olhar bem humano. E eu fico pensando assim, cara, eu acho que os extraterrestres devem ter um pouco dessa coisa também. E ao mesmo tempo parece que ele tá te olhando dentro da alma, sabe? É uma coisa muito estranha, assim, meio chega a se dar um pouco de medo. E isso para um gorila que a gente cresce vendo gorila, a gente vê no desenho animado, a gente vê no livro, a gente vê no Discovery Channel. Agora você imagina você ver uma criatura que você
não faz nem ideia de como é que seja, sabe? Se for realmente um Grey, por exemplo, que a gente já tá acostumado, aquele formatinho dele, ainda assim é uma coisa meio estranha. Então, assim, eu acho, pelo menos a mim iria me aterrorizar muito, com certeza. Eu faço sempre esse exercício de, tipo, como é que seria, né? Eu me imaginando olhando para um desses. E, cara, não tem droga que vá me acalmar, eu acho, sabe? Eu acho que eu vou ficar muito abalado. Eu também, com certeza, cara. Então, não, eu faço essa pergunta porque, assim, imagina, chega lá o alienígena e fala assim, Vinícius, tá bom. Aí, não, tá bom, vamos, eu vou te apresentar pra todo mundo. Vamos lá. Tá bom, me leve pros seus líderes. Aí você tem que chegar pro... Esse é o Trump alienígena. É a pior pessoa pra receber, né? Quando você piscar o olho, o Trump vai ter já metido já o pé, tá lá na esquina já. A gente tem que apresentar os líderes. São os piores líderes pra gente apresentar. Talvez não é tão interessante assim. Se fosse pra mim isso, se ele viesse falar pra mim, eu ia falar, olha, sai daqui, vai pra outro planeta. Sai, aqui já tá... Aqui já foi, já. Pois é. Mas tem uma coisa boa, hein? Tem uma coisa boa. Muito se fala que esses alienígenas, já que eles têm uma tecnologia tão avançada assim, eles conseguem, por exemplo, se disfarçar de seres humanos, né? Existem umas linhas de pensamento que dizem que existem alguns alienígenas que são os nórdicos, que se assemelham com os humanos, né? E outra linha de raciocínio que diz que, na verdade, esses nórdicos são outros aliens muito feios disfarçados de seres humanos, né? Eu acho que, assim, se fosse apresentar, beleza, mas vem como um ser humano, vem com uma roupa do... Que nem no MIB, né? Aquele cara vestido de humano, na verdade é uma barata, né? Tipo isso. Se eles conseguirem fazer isso, acho que seria melhor mesmo, porque o impacto é muito grande. Entra aqui na minha casa, mas, pô... Bota as roupas aqui da galera. Bota não vai... sua pele, né? Porque uma coisa que se me incomodou nos filmes é que, tipo, todo alienígena vem pelado pro planeta Terra, né? Pô, pelo menos bota um trajezinho, né? Sim. A gente recentemente falou de um caso do seu Nilson Pátero, né? Foi o último episódio que a gente falou. E é muito interessante que ele fala do encontro com um desses seres, né? E o cara tava bem vestido, né? Gola alta, não sei o quê. E em determinado momento ele chega a comprar uma água. Né? E o Ribas ficou assim, pô, mas como é que o ET tem dinheiro, né? Que o cara, como é que ele conseguiu? Ele teve que trabalhar para conseguir dinheiro? O ET teve que... Como é que ele passou na casa de câmbio, né? Pois é. E aí, o que acontece? Eu, assim, até certo ponto, não sei também se tudo é uma grande ilusão, né? Porque muito se fala também do contato com esses seres que parecem quase como se fosse um sonho, né? Tem uma coisa assim meio até tem muita ligação até com coisa espiritual. Muitas pessoas precisam fazer regressão para lembrar do que aconteceu. A memória é como se fosse uma memória de um sonho e tal. Então, assim, será que eles não conseguem também enganar o que a gente vê, né? Criar certas alucinações e o cara tá pagando com dinheiro, na verdade não é nada? Eu não sei. Ou até eles podem até realmente estar infiltrados mesmo aqui, conseguindo dinheiro de alguma forma, né? E existe algum tipo de missão maior por parte deles que a gente não faz ideia, né? Mas por que vai abduzir logo um senhorzinho lá de Catanduva, no interior de São Paulo? Isso não faço ideia. Isso é meio esquisito, né? As pessoas falam, cara, não, porque tem bons genes, né? Eles estão procurando pessoas com gene muito bom e tal. Mas às vezes o cara morre cedo, às vezes o cara é fumante, às vezes o cara não tem uma explicação certa. A gente só deduz, né? A ufologia acho que é 90% hipótese, né? O que a gente tem hoje. Não, mas se eu for pensar na perspectiva do alienígena, a melhor pessoa para abduzir é aquele que ninguém vai acreditar. Então você pega cara isolado no meio do nada, porque você vai pegar, tipo, sei lá, uma atriz da Globo aí qualquer, não sei, Regina Casé. Eu vou pegar a Regina Casé. Aí traz, não sei o que, ela dá entrevista, não sei o que e tal. Acho que melhor é pegar um cara nada a ver. Se tu fosse um alienígena, você abduziria a Regina Casé? Não, nem se eu não fosse. Fernando, nós perdemos teu vídeo aí. Tem alguns famosos, tem alguns globais que já viram, né? Estênio Garcia, tem até vídeo dele.
É mesmo? Como é que é o nome do Algodão Doce pra você? O Daniel Zulay. Daniel Zulay. Tem um caso famoso envolvendo o Daniel Zulay, que virou caso, tipo assim, literatura ufológica. Tá lá o caso do Daniel Zulay. Ele fez parte de um caso muito grande. Tem como é que é o nome como é que é o nome daquele cara, meu Deus? O que casou mais de 20 vezes, Fábio Júnior. Fábio Júnior também é cheio de história de disco voador. Jorge Versilo é praticamente um ufólogo. E outro que era ufólogo, e esse é ufólogo mesmo, Tim Maia. Você depois procurar Tim Maia falando sobre disco voadores, o cara dá uma aula. Ele fala inclusive do Bob Lazar. Ele fala do Bob Lazar nos anos 90. Eu não sabia disso. Na época do Tim Maia Racional, ele tinha umas coisas meio esotéricas, assim. Mas depois ele parou, né? Mas aí... depois ele largou. A informação continua. Eu não sei se... Posso só fazer um adendo rapidinho? Claro. Sobre a pergunta que você fez anteriormente, o Zoucas respondeu. A ideia que eu tenho, cara, é que assim, a gente quer tanto descobrir a verdade, se realmente existe vida lá fora, se eles estão vindo aqui. Porque assim, o fato OVNI existe, né? É um fenômeno que está aí, a gente pode não entender, ou talvez o governo saiba e está escondendo, mas o fato é que a gente não sabe, né? O público geral normalmente não faz ideia ou faz piada. Agora, será que a verdade é tão bizarra que vale a pena a gente descobrir? Porque a gente até comentou isso lá no hangar, né? Imagina, você tá em casa com teu filho e você tem a consciência de que, tipo, a qualquer momento pode vir um ser e levar teu filho embora. E você não pode fazer nada. É um negócio meio desesperador, né, cara? Não, eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas não tinha pensado. Me assusta um pouco. Agora eu fiquei assustado. Mas talvez seja exatamente por isso que uma raça não apareça assim de forma aberta para todo mundo, porque teoricamente, a gente é uma raça que está em desenvolvimento, né? A gente está desenvolvendo tecnologias, a gente está engateando na exploração espacial e tal. De repente, se já aparece uma outra civilização, aquilo se torna um freio para esse desenvolvimento, porque vai ser muito complicado a gente manter estudos, manter a economia funcionando, tendo essa perspectiva de, eu não vou trabalhar, eu quero ficar num lugar bem isolado para cuidar da minha família, para sabe, se acontecer alguma coisa dessa civilização quiser me atacar, eu tô defendido. Então a ideia é que a gente fique mais hostil, de repente, né, uma provável resultado disso, a gente ficar mais hostil, a gente se fechar, a gente parar com o desenvolvimento tecnológico para a gente poder chegar onde eles estão, né? Eu acho que é o mais provável que aconteça. Eu acho que é isso mesmo. Tanto você comentou aí os filmes do Neil Blomkamp são exatamente isso, caceta, como é que chama? Você acabou de falar do filme do Interstellar, não? Não, da África do Sul. Do Distrito 9. Distrito 9. Sim. Eu acho que é um belo exemplo, assim, do que a gente faria, entendeu? Eu acho que a gente é muito primitivo ainda. O nosso cérebro é muito primitivo ainda. A gente evoluiu muito culturalmente, mas o cérebro, ele ficou atrasado, né? O cérebro ainda é muito primitivo. Sim. Mas um adendo que eu queria fazer. Fala. A gente mora aqui no Canadá, né, cara? E assim, uma das coisas mais difíceis de viver aqui é o choque cultural, né? Porque eu, por exemplo, vivi praticamente a minha vida inteira no Brasil, os Zoucas também. Então, quando você chega aqui no Canadá, vamos falar de Toronto, que é onde a gente mora, né? Você passa a conviver com gente de outras culturas completamente diferentes da sua. Né? E aí isso é legal porque ajuda você a abrir a cabeça para um monte de coisa também, né? E conhecer outras culturas. Mas a gente vê muita gente aqui, brasileiro inclusive, que são as pessoas que a gente mais tem contato, que tem dificuldade. Então, por exemplo, cara, até a gente comentou isso no podcast, eu ouvi uma frase muito interessante falando o seguinte, que o planeta mais próximo da Terra é a Índia. Se você parar para analisar, a Índia é outra forma de pensar, cara. Os indianos, eles vivem... É como se fosse outro planeta, outro mundo mesmo, né? Outra relação com a morte, outra relação com a vida e com as pessoas e até de sociedade, né?
Agora você imagina ter um fator aí que são alienígenas, né? Que aí realmente são seres de outro lugar que vêm para cá. Eu sinceramente não sei se a raça humana está preparada para isso, né? A gente tem tanto problema aqui dentro para resolver que colocar mais um elemento desse talvez possa ser algo muito problemático, né? Eu pessoalmente acho que o que aconteceria seria, uma hora ia ser, não, alguém ia querer, não, olha, o ET me estuprou, me too, entendeu? Ele vai lá e aí, nós vamos matar os ET, entendeu? Alguma coisa ia ter pra querer... É que nem o Neil deGrasse falou, se você descobrir vida em outro planeta, é capaz mesmo da gente até se unir mais, justamente por causa desse mecanismo que a gente já abordou aqui, inclusive de tribalismo, né? Que eu tenho que me defender contra aquela outra grupo. Se invadirem a Terra, é certo que vai ter uma igreja dos alienígenas. Porque sim, a gente precisa de religião. O humano, assim, não todos, né? Mas tem gente que precisa ter religião. E aí você coloca mais esse fator no meio da sociedade, vai cair, muitas convicções vão cair, né? Com certeza. Então, com certeza. assim, Tem aquela frase famosa que fala o seguinte: toda tecnologia altamente avançada é indistinguível de magia, né? E aí acontece, quando você tem a magia, você também tem a questão da fé, porque o cara consegue ter coisas que você não consegue imaginar, né? Então, para se criar uma religião a partir disso é muito fácil. Inclusive, já existe uma, que é a Igreja dos ETs, hoje em dia se chama Cientologia. Ela é abertamente a crença que os ETs existem e eles criaram a gente. Mas a Cientologia tem uma história meio macabra por trás, né? É um escritor de ficção científica que ele fez uma história. O cara era doidão, o cara que fez, né? Mas tem uma história, eu não sei onde é que eu vi, acho que foi um documentário, não sei, uma história de que era um negócio meio pesado, assim, de explorar as pessoas, não sei. Tem essas denúncias, né? Acho que até provado já que eles tiram o dinheiro dessas pessoas ao ponto da pessoa praticamente ficar sem nada, a gente morreu por conta disso. Então. Mas o cara, o dono dessa cientologia aí, o cara que criou, tem uma frase, porque ele realmente era escritor, né, de ficção, coisa assim, e tem uma frase famosa dele, antes dele criar a cientologia, que ele falou assim: se você quer ficar rico, você abre uma empresa, aí você pode ficar rico. Mas se você quiser ficar milionário, bilionário, você cria uma religião, cria uma igreja, né? E foi isso que ele fez. Tá aí. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é que independente... É que a gente... É tudo uma especulação, né? A gente não tem como saber, a gente não tem... Eu acho que o que eu acho que é bem interessante, tanto do lado de uma... Da ufologia mais científica e tal, ou da teoria da conspiração, eu acho que a resposta que a gente dá diz muito mais sobre a gente do que de quem tá postulando do que da coisa em si, né? Porque aquela pessoa que fala assim, não, o alienígena ele tá aqui porque é pra controlar o ser humano, que não sei o que e tal. Na verdade é um medo que ele tem mesmo de como que a sociedade pode ser manipulativa, como que as pessoas podem, né, controlar umas às outras e tal. Enquanto outra pessoa que ela tem uma visão mais aberta e tal, ela vai pensar, não, eles vão chegar e vão ter um equilíbrio com a gente, vão trazer coisas boas e tal. Pois tem um negócio que eu sempre falo, que é o seguinte: ninguém é mal ou bom. Todo mundo tem alguma coisa de mal e tem uma coisa de bom. A gente não vive numa dualidade, a gente não vive no Star Wars, que existe o lado negro da força e o lado do bem, né? Acho que talvez pode ser que exista a mesma coisa para eles, né? Por que não? Pode ter que ter que tenha, sei lá, seja psicopata, tô dando um exemplo. E tem ET que seja a Madre Teresa, entendeu? Eu acho que assim, não dá pra falar que essa raça é uma raça ruim, desse ET, esses ETs são ruins. Outros são ETs bonzinhos. Eu não sei de verdade, pode ter que seja bons e ruins dentro deles. É muito... Acho que é mais cinza, não é tão preto e branco, entendeu? Não, essa própria noção, né, cara, tipo assim, de moral, se o cara vai ser bom ou não, é muito humana. Não tem como a gente imaginar que uma outra civilização ia ter as mesmas noções de moral que a gente tem, né? Tipo assim, de repente, tipo assim, eles
o contexto histórico deles foi tão diferente de que, tipo, simplesmente dizimar uma raça pra eles é uma coisa normal, né? Não é algo, tipo assim, um desvio de virtude. Eles não têm o mesmo tipo de moralidade que a gente tem, né? Então é engraçado a gente querer enxergar isso numa raça que a gente esquece que essa raça teve uma história própria deles totalmente diferente da nossa, né? Que não teve nada a ver com a forma como a gente se organizou. A gente se especula no modelo que a gente teve e pensa, provavelmente eles passaram pelos mesmos passos que a gente passou. Mas isso não é verdade. De repente eles tinham uma genética que privilegiava o raciocínio muito maior que a gente, então eles passaram por essa fase primitiva que a gente considera primitiva de se matar, eles pularam diretamente para uma coisa... É possível, né? Tudo é possível, né? Todas as possibilidades são tem desculpa, tem um negócio que aconteceu uma vez que a gente estava conversando, eu e o Ribas, que a gente estava falando sobre, acho que a casa da Ilha do Caranguejo, que aconteceram mortes, né, por conta desses avistamentos, até no caso da Operação Prato e tal, gente morreu por conta disso. E eu fico falando pro Ribas assim, cara, o cara morreu. Então assim, você matar uma pessoa é um negócio muito sério, né? Isso significa que você é um assassino, né? Você matou e tal. Aí o Ribas falou uma parada que eu achei faz muito sentido. Foi assim, pra eles o matar talvez não tenha o mesmo peso que pra gente, né? Talvez não seja a mesma coisa que é pra gente. A morte pra eles talvez seja uma coisa totalmente normal, não sei. Pode ser, a gente bota um peso muito grande, né, na morte, mas talvez pra eles seja uma coisa normal, a gente não sabe. É verdade. Sim. Pode ser qualquer coisa. Inclusive tem uma ouvinte nossa que ela é veterinária. Ela até mandou uma mensagem outro dia falando o seguinte. Ela falou que durante a faculdade, acho que não sei se era durante a faculdade, enfim, não importa. Eles estavam fazendo uma pesquisa com sapo. E aí eles iam até um brejo lá, pegar sapo e colocar uma marquinha nele, tipo como se fosse um braceletezinho de metal. Chip. Não era nem chip, não. Pra marcar e estudar, né, e tal. Aí ela falou o seguinte, cara, imagina se esses sapos, se eles tivessem consciência, como que eles relatariam isso pros outros sapos? Do tipo, chegou um gigante aqui ontem, botou uma lanterna na minha cara, uma luz estranha que eu nunca vi na vida, me levou embora, eu fiquei grogue, eu apaguei e acordei aqui em outro lugar com um chip na pata. Né? É verdade, Então, assim, e aí a gente pode deduzir, será que esses seres estão vindo aqui para... assim, fato que eles estão querendo aprender alguma coisa, né? Não é à toa, né? Ou, sei lá, assim, tem N teorias sobre isso. Mas eu acho que a principal é essa de estudo mesmo, né? Eu também acho. Eu acho que talvez seja mais a questão da precaução. Porque eu realmente acho que se viesse à tona não ia dar certo. Porque o que a gente faz é isso. A gente pega o negócio que é desconhecido, que pode ser uma ameaça, e a gente já antecipadamente já tenta eliminar o que pode ou nem pode ser uma ameaça, mas a gente já elimina por natureza, né? Nossa natureza total. É essa, né? Então, eu acho que é mais por esse lado, assim. Mas o que eu agora, acho... Fala. Só para complementar isso que você falou. Vendo o que a gente vê de relato e coisas que... Até essa questão do tic-tac lá em San Diego. Se esses caras quiserem entrar aqui para acabar com a gente, eu acho que não vai ter o que fazer. Eu também acho que não. Acho que não tem dúvida. Não. Isso com certeza. Até porque tem uma ideia de que se tiver a vida extraterrestre, ela, pela posição no universo, eu não sei como é que é a teoria, mas por causa das condições, elas necessariamente são mais evoluídas do que nós. Elas estão, não mais evoluídas, mas estão há mais tempo do que nós no universo. É por causa da expansão do universo, né? Uma coisa assim, a gente tá numa posição que, tipo... Se tiver, eles estão mais pra fora, né? Então eles já andaram mais que a gente. Necessariamente estão há mais tempo do que a gente aí, entendeu? Então, com certeza. E se eles têm uma tecnologia dessa, que é manipular gravidade,
que é, aliás, é a única força da natureza, assim, em termos de energia que a gente não consegue controlar. Né? Eletricidade, né? A gravidade a gente não consegue, até hoje não conseguiu controlar. Não, sim, mas até pra gente, cara, só você imaginar, já é extremamente complicado pra gente chegar no satélite natural mais perto, né? Que é uma viagem relativamente extremamente curta perto das distâncias espaciais. Se os caras conseguem chegar aqui de um outro sistema solar, né? De uma outra estrela, e conseguem chegar, não só chegar, conseguem chegar e trazer equipamentos, isso aqui. Cara, não tem luta, não tem batalha, não tem Will Smith. Pois não vai tem ser massacre, né? Não tem o Will Smith pra chegar lá e dar uma muqueta no cara. Isso não tem jeito. Verdade. Os caras simplesmente chegam e acabou. Não tem nem o que conversar. É verdade, é verdade. Não tem Will Smith e nem laptop com bateria que dura 3 dias que dê jeito, cara. Exatamente. Mas o que eu Essa acho... referência é o Independence Day, que eles ficam usando um laptop durante 3 dias e a bateria não acaba. Que não acaba, Não, e o cara bota um vírus feito no computador que consegue infectar o computador do alienígena. Caraca, os caras são bons. Aquilo aquilo é pura doideira, né? Não tem nem o que contestar, né? Agora você vê, cara, essas coisas que a gente tá falando aqui, até desses acontecimentos mais recentes, né? Cara, eu diria que, sei lá, 90% da população não tá nem ligada nisso. Nem faz ideia, ou não tem interesse, ou não acredita, acha que é besteira. Mas assim, você diz do mundo ou do Brasil? Eu diria do mundo, cara. Do mundo, eu diria do mundo, porque a ufologia é uma coisa que não é levada a sério, né? Eu acho que pode ser que aconteça uma mudança aí com esses acontecimentos, né? Então, é isso que eu acho que é legal. Mas agora, atualmente eu acho difícil, cara. Então, mas ele não é levada a sério porque ela sempre foi associada àquilo que a gente estava falando antes, né? Ela sempre foi associada com esoterismo. Tem muito nego que mistura as coisas, uma experiência pessoal, sei lá, o cara usou uma droga psicoativa lá e mistura aquilo e tal. Então faz muita associação com o esotérico. E eu acho que essas coisas novas, e eu acho que essa área da ufologia, ela tá saindo, ela tá se desvinculando dessa associação que, na minha visão, é negativa, porque tira a credibilidade dela, né? Total, né, cara? Porque tem o seguinte também. Existe tem gente que é muito cética. Eu não sei se é cética ou porque tem medo, ou porque quer negar. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um cara que a gente segue no Twitter. Ele é americano. Ele se intitula UFO Jesus. O cara parece Jesus. Tem uma barba e o cabelo comprido. Eu vi um tweet dele outro dia reclamando das pessoas dizendo que o David Fravor, que é o cara lá que perseguiu o Tic Tac em 2004, dizendo que o cara confundiu o objeto com um pássaro. Aí olha só, aí você vê, o cara é um piloto de caça, de alto gabarito. Cara, o cara sabe, pelo amor de Deus, né? O cara sabe que é um pássaro. Né? Claro. E aí essas mesmas pessoas apontam o dedo pra falar assim, porque tem as pirâmides. Aí esse mesmo cara que acha que um piloto de caça viu um pássaro e não viu um objeto, fala assim, mas vocês têm mania de falar que o nativo, que o egípcio lá de outro século é idiota, sabe? Então, assim, não faz muito sentido, né? Então parece que os caras criam um discurso seletivo, né? Então, beleza, um cara que é piloto de caça formado, que pilota um aparelho extremamente caro de 300 milhões de dólares é um idiota. Ele confundiu um objeto lá bizarro com um pássaro. Né? Mas o egípcio lá, em séculos atrás, teve inteligência suficiente para construir uma pirâmide. Ou tecnologia, né? Vamos dizer assim. Só um adendo, eu não estou dizendo que as pirâmides foram feitas por alienígenas, não, tá? Não, só estou fazendo um comparativo. Entendi. E as pessoas sempre fazem isso, né, cara? Agora é uma questão de lógica. Eu acho que, eu não lembro quem foi que falou, eu ouvi alguém falando isso, mas é muito simples a resposta, né, cara? Você acha que o governo americano ia dar na mão de qualquer idiota uma máquina de 300 mil dólares lá? Exatamente. O Joe Rogan fala isso, inclusive. O Joe Rogan mesmo. Então, eu sabia que eu tinha ouvido isso, alguém falar. Sim. Né, uma máquina desse valor, dessa preciosidade, eles não vão dar para qualquer idiota. Eles vão dar para um cara que
é foda, entendeu? Eles não vão dar pra qualquer Pois um é. aquele negócio. Por isso que eu acho que é legal, porque isso dá mais credibilidade ainda. Se esse Sim. cara vira e fala, olha, eu vi um negócio que a humanidade não tem essa tecnologia ainda. Pra mim, inclusive, entendeu? É mais fácil de eu acreditar. Porque quando eu ouço, o Fábio Júnior falando da sua experiência ET, cara, pra mim é muito difícil acreditar. Sim, é Entendeu? difícil. É muito difícil. mesmo. Eu não consigo acreditar. Agora, se eu ouço um cara que é um piloto de caça de alto nível do exército americano, aí eu falo, pô, peraí, então realmente, se esse cara viu, é porque alguma coisa tem aí, não é possível. Sim. E aí agora, ainda mais agora, né, que o governo que parece que essa história do Tom DeLonge aí, parece que é verdade cada vez mais. Né, a história Sim. que ele contou e tá aos poucos saindo, o governo admitindo, o governo americano admitiu que essas coisas aconteceram, né, esse do Tic Tac, por exemplo, Sim. e que não sabem o que é aquilo, não sabem se é outra nação que tem a tecnologia, que eu também acho altamente improvável, mas eles estão admitindo, a NASA também admitiu, né? Sim. Então, cara, eu acho que esse negócio tá tomando uma proporção muito legal, porque tá saindo do esoterismo e tá virando uma ciência de fato. Exatamente. Né? Não, e aí tem outras coisas que vieram à tona também, como por exemplo o Black Budget, não sei se vocês já ouviram falar. Blackbird? Que Não. exatamente. Porque assim, é uma parte do dinheiro que os Estados Unidos arrecada de imposto, né? Que Tá. é destinado para esses projetos, para estudar esses casos ufológicos. Inclusive, não o Tom DeLonge, mas o Louis Elizondo era o cara que controlava esse Black Budget. Que se você for olhar, é um valor alto, mas comparado ao montante de imposto que o governo arrecada, é ínfimo, não chega nem a 1%. Aham. E aí isso veio à tona através de uma plataforma que tem nos Estados Unidos, de assinatura, que são os caras que ficam na cola do governo. Sempre que passam uma lei, por exemplo, os caras vão taxar o Tilenol em mais de 15%, vamos dizer assim. Esses caras ficam acompanhando esses movimentos do governo. E foi essa galera que descobriu o Black Budget. Entendi. E assim, é 0,03% do orçamento, que dá um total de 22 milhões. Ou seja, fora o que deve ter debaixo dos panos, né? Aham. Que provavelmente então, tá embutido em outros gastos, né? Enfim. Exatamente. E o fato da gente descobrir isso, né? Seja porque o governo americano quer que a gente descubra ou não, né? Mas Sim. o fato é que a gente está descobrindo essas coisas e eu acho isso muito legal, porque está dando muita credibilidade. Pelo menos Sim. para os meus olhos, deu outra credibilidade para essa área, né? Com certeza. Não, inclusive tem muita gente, a gente vê, tem bastante ouvinte também agora, Aham. que tá começando a ouvir o Hangar e vem falar com a gente, fala, pô, eu não acredito, mas depois que eu comecei a ouvir o podcast, a minha opinião tá meio que mudando, porque eu tô vendo com outros olhos. Isso A gente que é vê muito legal. caso se perdendo, né, cara, no meio da piada, tipo o próprio Chupacabras, né? Que é um caso que tem exatamente. muita evidência, mas virou Chacota total, né, cara? virou chacota total, é verdade. Pois verdade. é. E é por isso que eu acho legal a gente divulgar isso. Porque Verdade. eu acho que é uma coisa muito melhor do que qual vai ser o próximo iPhone, iPad, aí qualquer coisa, entendeu? Tem coisas Sim. muito mais legais pra gente focar a nossa energia. Essa é a minha opinião, pessoal. Não, mas Não, é concordo verdade. completamente. Então, gente, Zoucas e Ribas, acho que é isso aí, cara. Foi sensacional. Muito obrigado por vocês participarem aí. Foi muito bacana o papo. A gente Valeu. adorou. Não, sim, cara, esses papos são muito legais, cara, porque se você for pensar na quantidade de possibilidades diferentes, cara, e o que aquilo traz pra sua imaginação, É tipo, muito caramba. louco, né? É muito E é- louco. E é legal a gente ter pessoas que nem vocês, assim, que estão interessados em fazer uma coisa com qualidade, e sentar e conversar, e não, tipo, só ficar, sabe, viajando, inventando história, não, pesquisando mesmo, mostrando, ó, estão aqui as evidências, as coisas. Então eu acho muito legal, cara, bacana mesmo. Só o pra trabalho de deixar vocês. claro que a gente não é ufólogo, tá? Ah, sim, sim. Não, sim, mano. A gente nem tem pretensão de ser. Não, só pelo fato de estar na cultura ali, eu acho legal. Já. Não, bacana. eu sim. entendi o que o Rafael quis dizer. Eu acho que justamente o que vocês fazem mostra que vocês não são
os ufólogos que a gente vê, né? Que tem uma outra abordagem, né? Eu acho que o que vocês fazem é um negócio mais informativo, mais... Sim. Não é... Se você chama de ufologia ou não sei. Para mim, quem estuda alguma coisa é o logia, né? Não, Então, sim. Mas você pode pegar... O médico que faz... O cara que faz uma pesquisa científica muito importante... tão importante também é aquele cara que vai fazer a ligação dessa pesquisa com o público, né? Que vai divulgar. O divulgador científico é importante. Então, talvez esse é o papel de vocês, assim, de divulgar exatamente essas coisas que são sendo estudadas e passar isso pro resto do povo. Isso eu acho muito legal. Pois é, inclusive quando a gente começou o projeto, a ideia, assim, era justamente trazer a ufologia e tentar mostrar as coisas mais... assim, é difícil explicar, mas a gente não queria fazer muita piada com o assunto, né? E tentar trazer de forma mais séria, porque justamente para mudar um pouco a cara de como essas informações chegam nas pessoas, né? Porque realmente tem muito caso falso, tem muita coisa que é fake mesmo, né? Então, mas além disso, independente dos fakes e das coisas que as pessoas inventam, tem muito caso que não tem explicação, e aí acho que o nosso dever é trazer esses casos e mostrar as evidências e falar, olha, tem isso aqui. É óbvio, a gente não pode afirmar que é alienígena, né, que está vindo de outro mundo, enfim, que nem um caso famoso do Brasil, que foi a noite oficial dos OVNIs, né? A gente não pode falar, olha, vieram alienígenas aqui porque a gente não sabe. Mas, assim, baseado nos dados que foram dados e os acontecimentos, da onde que pode ser, né? E aí refletem coisas que a gente não tem aqui na Terra, né? Então, mas enfim, resumindo, a missão do Hangar é justamente trazer a ufologia para o lado mais informativo, né? Exatamente. Lembrando que o negócio que o Ribas sempre fala, a gente não fala de ufologia, a gente fala sobre ufologia, né? Que é bem diferente. E acho que completando o que ele falou, uma coisa que eu acho muito legal que a gente não pensou nisso quando a gente começou a fazer, mas veio esse pensamento ao longo dos capítulos. Todo capítulo fala de algum relato de pessoas normais que viram, ou que seus pais ou que suas avós viram. E eu acho que é legal que parece que a gente está criando de alguma forma um database, um catálogo de relatos que no futuro pode servir por base de comparação. Talvez os relatos no futuro mudem, né? Eu acho legal isso, acho interessante, acho que de certa forma é um trabalho para a ufologia, a gente está servindo de uma forma a ufologia. Como ele falou, a gente não é ufólogo. O pessoal fala que a gente é ufologista, né? Porque tipo, fala sobre um assunto que a gente não é, né? Mas a questão toda é que a gente não tem, eu pelo menos, eu também acredito que o Ribas não tenha, o medo de errar. Se a gente falar uma coisa que soe com convicção e depois a gente vê que está errado, eu vejo isso muito na ciência, que é admitir, não, a gente errou aqui e vamos nos corrigir, né? Aqui na ciência tem a tal tudo são hipóteses, né? E as hipóteses mais bem aceitas são chamadas de teorias, né? Não é verdade. Nunca é verdade. Nunca é né? verdade, exatamente. Então, é por isso que eu tento sempre explicar isso, que o que a gente está falando hoje pode ser que mude, as nossas opiniões podem mudar, pode ser que no futuro a gente realmente não acredite mais, não sei, alguma coisa pode nos provar que eles não existem, quem sabe? Ou pode provar que realmente existe e estão aqui, né? E todas as teorias de conspiração malucas aí que existem podem ser confirmadas, né? Sim. E é isso que é legal, cara, essa abordagem madura do assunto. Verdade. Né? Porque isso é uma forma madura, e você transmitir isso para a pessoa, né, independente do que você faz, eu acho que é o caminho, é o que a gente precisa mais disso.
né? Menos do fanatismo e do alienígenas existem, alienígenas não Sim, existem. Astacharan. A Terra é plana, a Terra é redonda, Isso. entendeu? Menos dessas discussões imbecis e mais do, olha, ninguém tá certo e ninguém tá errado aqui. Mas vamos discutir Exatamente. isso de uma forma séria, vamos ver quais Isso. são as evidências, quais não são, né? Esse é que é o legal. É por isso que eu acho que é tão legal o trabalho de vocês. É por isso também que quando eu falo de ufologia mística, ou espiritual, ou espírita, ou esotérica, como chamam, tem vários nomes, né? Eu fico com... Eu vejo um pouco distante, porque eu falo assim, cara, e se eles estão certos? É o que eu sempre falo, eu tô sempre repetindo isso atualmente, que é aquele sketch do Porta dos Fundos, que qual o Deus é o verdadeiro? Aí se descobre que o Deus verdadeiro é o Deus da Polinésia, né? Aí o cara fala assim, você nunca imaginar que o Deus original e verdadeiro é um Deus que é de uma cultura pequenininha. Então assim, vai que os caras que estão falando dessa ufologia mística estão falando a verdade. A gente sempre tem que deixar uma portinha ali meio aberta, assim, cara, eu não vou falar que é mentira, mas também não vou falar que é verdade. Então assim, pode ser que seja. Uma coisa que eu tenho visto, e a gente até perguntou pro Travis Walton, que é aquele cara do Fogo no Céu, né? A gente perguntou assim pra ele lá na convenção que a gente foi, cara, o que você acha, o que a pessoa precisa ter pra ter algum tipo de contato? O que você acha que a pessoa precisa ter pra se comunicar de alguma forma com eles? Aí ele falou assim, eu tenho percebido ao longo dos anos que as pessoas que são mais... veem a vida com um olhar mais místico, religioso, esotérico, que faz meditação, não sei o que tem essa coisa assim de tipo pensar, né, além, quase meio religioso, são as pessoas que estão sempre mais em contato. E isso também não significa que elas possam estar mentindo. Ninguém tá longe de ser taxado como mentiroso também, né? Mas a questão toda é essa, assim, a gente tem que sempre, acho que o nosso lema é esse, sempre olhar para as estrelas, né, no sentido assim, olhe sempre com o olhar bem aberto para tudo e deixe que a verdade vai chegar até a gente um dia. É isso aí, cara. Nessa nota eu espero que a verdade chegue logo pra gente. Verdade. Eu tô bem ansioso. E obrigado de novo por vocês participarem. Foi muito legal mesmo. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Obrigado pelo convite, gente. A gente que agradece, totalmente. Obrigado e sucesso pra vocês lá no hangar. Que ele continue cada vez mais pessoas, porque é muito bacana o podcast de vocês. Valeu, pode contar com a gente aí quando quiser. E quando vocês estiverem no Brasil... Isso não esqueça, se quiser entrar lá no Hangar 18, é hangar18podcast.com.br. Isso, eu vou colocar, botar lá um todos os links e o do áudio já tem. Beleza. Tá bom? E quando vocês estiverem no Brasil, aí a gente se encontra Dá uma passada aí, pessoalmente. senta com a gente aqui. Com certeza. Beleza. Tá bom? Valeu, Beleza, gente. Obrigado aí. Até mais. abraço. Valeu. Falou. Tchau. Aqui tem uma frase pra você. Pode falar. Ih, rapaz, lá vem ele. Apenas que...